Oi, gostaria de conversar com você nessa manhã a respeito de contexto bíblico. Contexto bíblico é o cenário onde Deus atua, é a história do agir de Deus na criação que Ele próprio criou. Gostaria de enumerar alguns textos bíblicos para falar desse ambiente onde o que mais vale é o propósito divino. Eu não vou conversar com você sobre datas, porque nós vamos falar sobre o contexto pré-diluviano. Pré-dilúvio é uma data muito distante. O que caracteriza o contexto pré-diluviano é a distância que existe entre nós e aquelas pessoas que lá viveram, e aquele mundo que Deus criou. Então vou ler alguns textos bíblicos para a gente poder pontuar algumas realidades dentro do tempo, dentro do espaço e da matéria criada por Deus. E eu gostaria de começar essa exposição falando de Gênesis capítulo 1, obviamente, onde tudo começa. Então, o verso 1, ele diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Esse é o primeiro contexto da Bíblia. Contexto de criação. Deus cria um ambiente. Primeiro ele cria o tempo. No princípio. Observe que princípio é tempo. Como se Deus saísse da eternidade e criasse um tempo para a existência. Um tempo cósmico, um tempo terreno, um tempo mineral, vegetal, animal e, por conseguinte, um tempo humano. Deus está criando um ambiente onde Ele quer se revelar. Na verdade, o contexto bíblico começa com a criação de um ambiente onde Deus quer revelar quem Ele é, o seu caráter, a sua natureza, sobretudo a sua bondade. Então, aqui começa princípio, tempo. Depois nós temos aqui no verso 2, terra sem forma e vazia. Você é capaz de imaginar sem forma e vazio? Não adianta fechar os olhos, porque quando você fecha os olhos você vê escuridão. O texto diz, a narrativa de Gênesis é bem clara, ao dizer sem forma e vazia, ou seja, o nada. Não existe nada. Como você vai imaginar nada? Você não consegue imaginar isso. Mas Deus vai transformar esse nada num ambiente propício para a vida humana, palatável para a vida humana, propício para Ele se revelar e se relacionar com a raça que Ele vai criar, chamada humana. Mas para isso, Ele parte do ambiente cósmico. Aqui há um abismo, trevas sobre a face do abismo. Nós não somos capazes de visualizar essa cena. Por isso eu disse no início que nós não vamos falar de cronologia. Aqui é o tempo da criação, mas não há um tempo cronológico que nós possamos aqui enumerar com precisão. Alguns escritores dizem que antes de 1000 anos, na época de Jesus, você não tem a condição de datar com precisão absolutamente nenhuma data. Existem probabilidades, 2000 anos antes de Cristo, 1800 anos, as oscilações são muito grandes. O mundo foi criado em 6 dias, os dias eram dias mesmo ou eram eras geológicas? A gente não tem essa precisão. O que nós temos é o relato bíblico pré-diluviano da criação divina de um ambiente onde o relacionamento entre Deus e a criatura chamada humana é propício, é possível. Então nós temos aqui trevas, face do abismo, inimaginável essa cena. Mas diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quais são essas águas cósmicas? Quais são as propriedades atmosféricas, estratosféricas, exosféricas disso aqui? Nós não sabemos.
Mas o que nós temos aqui é Deus botando ordem a um caos cósmico. E nessa ordem ele vai criando e deixando a coisa formatada para que haja um ambiente em que ele possa nos criar e que ele possa se relacionar com a gente como raça humana. É muito interessante. O capítulo 1 de Gênesis até o verso 9 e 10, nós temos a criação de tempo e de espaços cósmicos, e depois nós vamos chegando à matéria e vamos chegando à criação da vida. Do 10 em diante, nós temos um ambiente terreno. Deus cria a terra. E no verso 10 diz assim: e chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Outro detalhe do ambiente da criação é que tudo que Deus fez era bom. Bom significa agradável a Ele. Bom significa propício para a realização dos seus propósitos. Então, tudo que Deus fez é bom. E Deus agora resolve criar a vida. E disse Deus, no verso 11 do capítulo 1, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Vamos lembrar de uma coisa: Deus não cria nada que seja em desconformidade com a sua palavra. Toda a criação divina está em conformidade com a sua palavra. E a sua palavra é Cristo. Nós vamos ver no tempo oportuno que Paulo, na Epístola aos Colossenses, diz que em Cristo, ou nele, no Logos, na palavra de Deus, no Rema, foram criadas todas as coisas. Toda essa criação que nós vislumbramos aqui na narrativa de Gênesis é uma criação que ocorreu em Cristo. O universo existe em Cristo, cabe em Cristo, porque foi criado em Cristo. E a vida não é diferente. A vida foi criada pela palavra de Deus, quer dizer, em Cristo a vida foi criada. Até a vida animal, vegetal, mineral, sim. Até o espaço cósmico, sim. Porque sempre Deus está dizendo aqui, e disse Deus, haja, e isso acontece. E disse Deus, faça-se, e isso aconteceu. Então toda a criação está dentro de um propósito divino, e esse propósito está em Cristo. Nós vamos ver isso mais adiante. E aqui do verso 10, 11 em diante, todo o capítulo 1 e o 2 vão falar desse ambiente de criação. Aqui no verso 14, melhor dizendo 12, diz árvore frutífera. No 14 diz haja luminares. Então, perceba, querido, a criação da vida, a criação de luminares, para quê? Para fazer a fotossíntese, para ter sol, para ter lua, para ter dia, para ter noite. Pronto, a vida já é possível. A vida vegetal já é tornada possível. 2 grandes luminares, estrelas. Nós estamos vendo aqui uma dimensão espacial, física, material, onde a vida está nascendo e Deus a está criando desta maneira. No verso 20, nós temos aqui no mesmo capítulo 1 de Gênesis, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Pronto, temos a vida marinha, temos a vida aérea, temos aves, temos peixes. Aqui não se trata de evolução darwiniana, mas se trata de evolução epigenética, onde as coisas são criadas segundo a sua espécie e elas são desenvolvidas, nascidas segundo a sua espécie, reproduzidas segundo a sua espécie. O ambiente de criação divino é um ambiente onde Deus dá a criar as coisas, dá o start, onde Deus cria para que o propósito dele se realize. Não perca isso de vista.
todo este ambiente é com vistas a um único propósito, a glória de Deus. Deus cria as coisas para a sua própria glória. Aqui a vida continua. No capítulo 1, no verso 24, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Então agora estão sendo criados os diversos tipos ou categorias de animais. Tem gato, tem cachorro, tem gado, tem besta fera, tem tigres, leões, mas aqui nós notamos um elemento preponderante. A criação está em perfeita harmonia consigo mesma. A criação está aqui para cumprir um propósito divino. Todas as espécies foram criadas tendo em vista um propósito divino. Tem esse gatinho aqui chegando perto de mim, que ele é criado para a glória de Deus. É um bichinho aqui, mas ele é criado para a glória de Deus. Ele só existe para a glória de Deus e para a concretização deste propósito criacional divino. Então, no verso 26, nós temos algo único acontecendo. Aqui chegamos ao ápice da criação, chegamos ao ponto máximo da criação. O verso 26 da narrativa de Gênesis 1 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Você se lembra que Deus já criou as espécies sendo reproduzidas no ambiente marinho. Sobre as aves dos céus, de igual modo, Deus as criou. E sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui o propósito de Deus já está se afunilando. Deus cria um universo, bota ordem ao caos, um universo cósmico, cria luminares, estrelas, um ambiente terrestre onde a vida é propícia, cria a vida vegetal, a vida animal, e agora ele vai criar o seu produto mais importante, a raça humana. Mas há algo aqui digno de nota. O verso 26 diz, façamos o homem. Meu amigo, minha amiga, você pode imaginar se tem alguém com Deus ali? O relato diz que Deus criou, o Espírito se movia, e que Deus criou por intermédio da sua palavra, que é o Logos, que é o Verbo divino, que é o próprio Cristo pré-encarnado. Aqui nós vemos a menção da Trindade, façamos. Esta linguagem no hebraico bíblico significa plural majestático, ou seja, Deus ou a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo estão criando a sua produção mais importante, o seu produto mais palatável, que é o homem, Adam, o humano, a nossa raça, a raça humana. O produto mais importante de Deus somos nós. A criação mais importante de Deus é você, porque Deus te criou para Ele. A vida humana sem Deus não tem o menor sentido. Após os relatos da criação, do ambiente terreno, do primeiro casal humano, dos primeiros grupos humanos, nós vamos ver por quê. Chegando lá, perto do contexto diluviano, vamos ver por que a vida humana não tem o menor sentido sem este propósito divino. Mas aqui o propósito é claro, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, façamos a raça humana que se adeque a nós, divindade. A mim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A criação é para Ele, é dele, é por Ele e para Ele. Como diz Paulo lá em Romanos capítulo 11. Façamos o homem à nossa imagem, e a nossa semelhança significa alguém capaz de se relacionar com a gente. Significa imagem e semelhança, que são as palavras tselen e demut, significa alguém adequado a Deus. Alguém a quem Deus pode se revelar, alguém a quem Deus pode dizer do seu caráter,
alguém com quem Deus pode se relacionar para cuidar das coisas que Ele criou. A raça humana é uma raça que é mordoma de Deus. O homem é mordomo de Deus, sim, na medida em que ele cuida das coisas que Deus criou para ele, para o seu próprio benefício. Deus cria a vida para o homem. Então, é a razão desta ordem. Domine não significa dominar do ponto de vista despótico, do ponto de vista destrutivo, do ponto de vista que nós estamos assistindo há séculos e há milênios, da destruição ecológica do mundo. O domine é cuide bem, cuide, cultive. A natureza, homem, é para você. A natureza, ser humano, é para o seu benefício. As árvores são para o oxigênio. Os frutos são para a alimentação. Os animais foram feitos para o cuidado humano, para a convivência humana. Você imagina um bebê convivendo com uma serpente? Um bebê convivendo com um leão, com um camelo, com um elefante? As coisas foram criadas como forma de ambiente agradável a Deus e propício que proporcionasse a vida humana, o bem-estar humano. Por isso que a ordem de Deus é domine, Adão, domine humano sobre as coisas que eu criei. Ou seja, cuide das coisas que eu criei para você. Mas, professor, você não está falando em datas. Quem disse que nós temos alguma data aqui? Mas o senhor não está falando países? Não tem países? Não há unidades aqui, estados criados? Não tem nem cidade aqui. Esse aqui é um ambiente contextual de paraíso terrestre ou paraíso terrenal. Vamos fazer o ser humano para viver e se relacionar com a gente e cuidar das coisas que nós criamos para eles. Esse é o recado de Deus no verso 26. Nós pararíamos muito tempo aqui, mas eu não vou me deter muito. Eu vou chegar até o ponto da criação, da descrição da criação da vida, que se encontra aqui logo no início do capítulo 2, que na verdade não há nenhuma divisão entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Esses subtítulos que existem nas nossas Bíblias, não existem na Bíblia hebraica. Mas no capítulo 2, conforme as nossas Bíblias em português, começa dizendo assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Descanso não é antônimo de cansaço. Deus não está cansado, Deus está satisfeito plenamente com a sua obra. Deus descansa porque Ele demonstra aqui o sinal da satisfação com a sua obra. Abençoa o dia 7º, significa consagra o dia 7º, para que lhe prestem culto. O dia 7º aqui é mais do que uma unidade cronológica diária. É um tempo de gozo, de regozijo divino, de descanso divino, de folga divina no sentido de contentamento. Deus não se cansa, Deus não se afadiga de nada. Deus aqui demonstra a sua satisfação com a obra que havia criado. Mas é interessante notar, no mesmo capítulo 2, verso 4 em diante, parece que o autor de Gênesis vai redesenhar novamente a criação. Ele vai, de novo, narrar com outras palavras a mesma criação. E ele começa dizendo assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ou seja, ele já falou disso, mas ele está agora com outras palavras dizendo a mesma coisa. Então ele passa pela criação novamente, mas o que chama a nossa atenção é o verso 6, quando ele diz assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. A vida humana aqui está mais do que propícia. A vida humana aqui pode acontecer sem o menor esforço.
O trabalho do ser humano era cuidar das coisas que Deus criou para o seu próprio benefício. E o próprio Deus alimentava a ecologia mundial. Não havia chuva. Havia esse torpor, este vapor que subia da terra, que umidificava a terra e tornava possível a reprodução das plantas, o crescimento vegetal, a propiciação da vida para o ser humano. Regava toda a face da terra. Alguns cientistas, como o Dr. Adalto Lourenço, chegam a dizer que esta temperatura, presume-se que seria a temperatura ideal para o ser humano, para que não houvesse nenhum tipo de doença, nenhum tipo de enfermidade, uma temperatura regular, harmônica para a vida humana, para o metabolismo humano, para o crescimento vegetal, animal, até mineral. Então, Deus cria até o umidificador de ar para a vida humana. Não havia exagero de calor, exagero de frio, nem chuvas haviam, não havia nenhum desastre climático, temporal. A terra estava em perfeita harmonia. Este é o ambiente da criação. Eu e você, aqui em 2016, no Brasil, no nosso contexto, só podemos tentar imaginar o que seria esse paraíso terrenal. Deus cria tudo isso em perfeita harmonia para colocar ali um casal, e esse casal viveria do relacionamento com Deus e das benesses que Deus havia criado para eles. Você consegue imaginar um contexto melhor do que esse? Eu posso te garantir que todo o restante do contexto bíblico, a partir do capítulo 3 em diante, vai mudar e muito. Infelizmente, o mundo que nós conhecemos hoje já não é o mundo que vai até a narrativa do capítulo 2. Infelizmente, o mundo que eu e você conhecemos é o mundo a partir do capítulo 3 de Gênesis, onde entra uma tal de serpente e vai botar em dúvida a palavra de Deus e vai fazer com que o caráter humano duvide do caráter desse Deus. Vai instigar no ser humano o desejo de ser como Deus. Infelizmente, o maior desastre ecológico fomos nós que causamos. É a nossa raça que produziu. Porque até então, tudo que Deus produziu era bom. E quando Ele produz o ser humano, e quando o ser humano chega a ser produzido por Deus, da maneira que Ele quis produzir, a palavra hebraica é tov miod, muito bom, boníssimo, mais do que bom. Não dá para traduzir por nenhum superlativo na língua portuguesa. Mas o que Deus cria está para lá de bom, para lá de perfeito. É algo criado das mãos do Criador com toda a perfeição que lhe apetece. Mas aqui, infelizmente, o capítulo 3 da narrativa de Gênesis começa a dizer algumas coisas muito tristes, onde o ambiente terreno, onde o contexto humano começa a sofrer suas primeiras baixas. Eu tenho que ler para você o capítulo 2, o verso 25 de Gênesis. A palavra do Senhor diz assim: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. O que significa isso? Primeiro casal, Adão e Eva, homem e mulher os criou. Você lembra dessa narrativa? Pois então, eles estavam diante de Deus, mas não pelo fato de estarem nus, mas por não se envergonharem, não sentirem vergonha, isto é, não sentiam medo de Deus, não queriam fugir de Deus. Eles estavam diante do Senhor que os havia criado e não tinham nenhuma restrição, nenhum problema, nenhum obstáculo no seu relacionamento com o Criador.
Mas aqui no capítulo 3 vai entrar uma história, um contexto, que infelizmente só será resolvido no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Capítulo 3 de Gênesis, verso 1, começa dizendo assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Cobra é criação divina? É o que o texto nos diz. E esta disse à mulher, a serpente: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que isso significa? A tentação satânica está no fato de colocar em dúvida a palavra de Deus. Portanto, dessa maneira procedendo, colocar em dúvida o próprio caráter de Deus. Olha a dúvida da serpente lançada para a mulher. É assim que Deus disse? Foi exatamente assim que Deus disse que deveria ser feito. Não comereis de toda a árvore do jardim? Primeira mentira, Deus não tinha dito isso. Poderia comer de toda a árvore do jardim, mas só de uma árvore eles não poderiam comer. O banquete de Deus era completo para o ser humano. Bastava apenas o ser humano escolher obedecê-lo, como um ser criado com liberdade de escolha moral. O ser humano tinha que apenas obedecer a Deus. E obedecer a Deus não é e nunca foi uma obrigação, mas sim uma confiança no seu caráter. Isto é de fato obedecer a Deus. Eu vou fazer porque Deus disse, porque Deus tem caráter. E a dúvida da serpente foi justamente nessa direção. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Segunda mentira. Deus havia dito que eles iriam morrer. É interessante notar o fato de que Deus passa esta ordem primeiramente a Adão. Adão é o responsável pela mulher. Mas foi a mulher quem caiu na esparrela da serpente, trouxe a tentação ao seu marido, apresentou este fruto proibido da desobediência ao seu marido, e o seu marido, a quem Deus havia delegado esta ordem, diretamente, falhou, fracassou, não confiou no caráter de Deus. Depois o que nós vamos ver é um festival de acusações. A humanidade que nós conhecemos hoje, pós-criação, ela nasce em desobediência. Foi por isso que o salmista Davi disse lá no poema número 51 de Salmos, que ele foi concebido em iniquidade, foi formado desde o ventre da sua mãe em pecado e em iniquidade. E o pecado é isso, não crer no caráter de Deus. Foi o que aconteceu com Eva, foi o que aconteceu com Adão. Agora nós estamos entrando no contexto da queda, no contexto da desobediência. Mas fica tranquilo, que mesmo em meio à desobediência, Deus vai operar a sua redenção. Então, no verso 6 diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Por favor, não entenda que o relato está dizendo que eles eram cegos aqui. Eles não tinham nenhum problema de visão. Aqui é ver-se como é. Aqui é olhar para si e não ver esperança. Aqui é sentir medo de Deus. Deus não queria que eles comessem da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles tinham que se alimentar daquilo que Deus lhes havia criado como provisão. E o que eles tinham que viver é da palavra de Deus. Se alimentar principalmente da palavra de Deus, do que Deus disse, do relacionamento com Deus. O primeiro alimento do homem e da mulher
era o alimento espiritual da dependência de Deus. Depender de Deus, confiar no seu caráter, depois desfrutar das benesses do banquete terrenal que Deus criou para eles. Mas eles foram comer de um fruto que era de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que conhecer o bem e o mal e asseverar sobre isso, sendo que o conhecimento relacional deles era como uma pessoa que estava acima do bem e do mal? Mas eles escolheram um conhecimento mais baixo, que é o conhecimento do bem e do mal. E a primeira coisa que esse conhecimento teologicamente aponta é para o seu próprio fracasso. O relato aqui agora é um relato trágico, mas real, que retrata a humanidade que nós somos hoje. Verso 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, o que não passa de uma tanga frouxa. Eu vou fazer alguma coisa para me esconder de Deus que me criou e que criou todas as coisas? É irônico. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Esse é um toque de graça. Apesar de Deus ter sabido o que eles haviam cometido, duvidado do seu caráter e confiado mais na palavra do tentador, que é pura mentira, Deus não os deixou à deriva. Eu penso aqui que a raça humana poderia ter acabado aqui. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Primeira forma de idolatria é se esconder de Deus. E o verso 9 vai deixar isso muito claro. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Note que aqui ele não está chamando Eva, está chamando a Adão, a quem ele delegou diretamente esta ordem. E disse-lhe: onde estás? Se eu e você fôssemos Deus, jamais faríamos essa pergunta. Jamais nós perdoaríamos o ser humano por não confiar no nosso caráter. Mas ainda bem que nenhum de nós é Deus, porque Deus é amor. Deus age por meio da sua graça, da sua misericórdia. Este é o primeiro toque da graça divina. Onde estás? Esse é o interesse redentor do Criador. Esse é o interesse e o amor que Deus tem manifestado para com a sua criação, para com a nossa humanidade. Nós somos uma raça em fuga e Ele é um Deus que sempre está na busca. Não que Ele precise de nós, mas porque Ele nos quer. Porque Ele é amor e é movido a amor. Essa é uma pergunta que parte de quem ama. Onde estás? Onde é que você está, Adão? Como se ele não soubesse que o homem estava entrevado entre as árvores, que o homem tinha feito uma tanga, furrelas, para se esconder dele. Ele disse, ele confessa: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O medo de Deus é o que doravante vai caracterizar a vida humana, a sociedade humana. Infelizmente, agora o relato vai falar somente de uma sociedade sob o pecado, sob a égide cruel, sobre a influência cruel da queda, do pecado. E agora nós vamos ver uma sociedade onde a primeira cena de culto culmina num assassinato. Disse que a humanidade culmina aqui no culto que tem um assassinato. Mas onde começou esse assassinato? Começa na fuga de Deus. E a pergunta de Deus aqui é crucial no verso 11 do capítulo 3. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A culpa é dela. Ou seja, Senhor, o senhor está errado. O senhor podia ter feito uma mulherzinha melhor.
mas o Senhor fez uma mulher que me seduziu aqui e eu pequei por causa dela. Aí começa o festival de acusações. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ah, então a serpente é culpada. Você pode perceber que antes não haviam acusações, antes não havia medo. Antes a nudez não era encarada como uma coisa despudorada, uma coisa nauseabunda, uma coisa de que tivessem que se vergonhar diante de Deus, porque eles haviam sido feitos assim, para se relacionarem com Deus. A roupa do ser humano criado por Deus era a roupa do caráter, da confiança do caráter de Deus. Era a roupa do relacionamento. Não era tanga de figueiras. Era a veste do relacionamento com Deus. Agora, depois desta queda, depois do acatamento dessa tentação, o que vai ter aqui é um festival de acusações. O primeiro casal criado para a honra e glória do Senhor Criador passa a se acusar mutuamente. Aqui, Adão digladia-se com a sua mulher e a mulher acusa a serpente e Deus vai começar a resolver o problema da queda. Aqui o contexto é a queda. Você pode indagar: Maurício, você não está falando de contextos como a gente vê em mapas. Eu não posso falar de mapas aqui. Eu não posso falar de imagens geográficas, de exploração arqueológica ainda. Eu ainda não posso falar de contexto sócio-histórico sem entrar nesses meandros, porque é isso que funda a sociedade que nós temos até hoje. Aqui estão as origens da sociedade humana. Aqui estão as origens do mundo, do sistema socioeconômico, políticos, religioso que nós vivemos hoje. Esta cena não mudou, só mudaram os cenários, só mudaram os personagens. Mas aqui o princípio e o espírito da fuga de Deus é o mesmo que estava em Adão e Eva. E Deus disse assim: então o Senhor disse à serpente. Lembre-se, a projeção da acusação é Adão dizendo a Deus: você está errado, você não fez uma mulher tão perfeita assim. Em outras palavras, é dizer, a mulher que o Senhor me criou para companheira, me deu, eu comi. E a mulher, por sua vez, mas a serpente me induziu e eu comi. Então é a serpente, Deus começa justamente pela serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás entre toda besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E aqui Deus bota a ordem cósmica na casa. E porei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O relato podia até terminar aqui. Este texto é chamado de o proto-evangelho. Esse aqui é o evangelho antes dos evangelhos narrativos. Esse aqui é a sentença redentora divina. Porei inimizade. Porei uma separação intransponível. Nem religião vai resolver aqui. Aqui é só por revelação. Porém, inimizade. Deus cria, instaura, institui uma inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. A semente da serpente é a sociedade que se vê sem pecado, mas está sob o pecado completamente imersa. E a semente da mulher é a semente do Messias, é a semente do Redentor. Aqui está a primeira profecia da Bíblia. A primeira fala redentora está no 3:9, onde Deus faz a pergunta do Evangelho: onde estás? Deus vindo em busca do ser humano necessitado, caído, desgraçado, sem a menor possibilidade de redimir-se a si mesmo. E aqui é o segundo toque da redenção, onde Deus faz a promessa
messiânica. A semente nascida da mulher chama-se Jesus Cristo. E este vai vir ao mundo, conforme Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, no tempo estipulado pelo Criador e Redentor da humanidade. Você pode aí na sua casa dizer um aleluia, porque esse aqui é o primeiro vislumbre do Evangelho que os evangelistas vão pregar depois, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Voltando a falar sobre o contexto, nós paramos na questão da queda, na questão da providência divina da redenção. Nós lemos o capítulo 3, verso 15, onde Deus instaura a inimizade entre o ser humano e o seu projeto redentor, para que ele estabeleça pela sua graça a redenção pretendida. Então aqui, a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós temos um contexto de degradação humana, mas de redenção divina. No capítulo 4, nós temos aqui uma cena bem característica, conhecida por muitos, sobre a cena de Caim e Abel. Foi o primeiro culto prestado a Deus nas Escrituras. E diz assim no capítulo 4, verso 4, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Aqui nós vemos a essência do culto, que é o oferecer-se a Deus. Nós vimos o ambiente da criação era propício a uma relação com Deus. E essa relação aqui tida num culto, acontecida num culto, já fez a separação entre humanidade e humanidade. Humanidade rebelde a Deus e humanidade obediente a Deus. Aqui Abel é atentado por Deus, é aceito por Deus, porque oferece o seu coração primeiro. Culto é encontro com Deus. Culto é ambiente de graça. Culto é onde se devolve a Deus aquilo que se recebe por graça dele. Culto é cenário de agradecimento. Culto é relacionamento travado entre Deus e aquele que o cultua. Abel cultuou a Deus, por isso foi aceito por Deus, atentou o Senhor para Abel e depois para a sua oferta. Além da oferta correta, da oferta simbolicamente que aponta para a redenção, Abel se ofereceu a Deus. Abel se entregou a Deus. O Senhor recebeu primeiro a pessoa, depois a oferta. Foi o oposto de Caim. O Senhor não atentou para Caim, porque a oferta de Caim não era ele mesmo, mas a oferta de tentar impressionar a Deus. E esse primeiro culto, aparentemente uma cena linda, de fato foi também ultrajada por causa do pecado. Isso levou ao primeiro homicídio, a primeira cena de assassinato, um irmão tira a vida do outro. O contexto da guerra entre pessoas começou com Adão e Eva e se deflagrou aqui também, numa cena de culto. Aqui, o Senhor, mesmo assim, teve a misericórdia de Caim. Sancionou a Caim. Mas no verso 17 do capítulo 4 diz assim, conheceu Caim a sua mulher, e ele concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Pronto. Aqui nós temos um contexto urbano, a primeira cidade fundada na humanidade. Aqui é o contexto urbano, mas a cidade nasceu da fuga de Deus. A cidade, aqui Enoque, a primeira cidade, o primeiro conglomerado humano, nasce da fuga de Deus. Alguém fugindo de Deus, conhece uma mulher, dá início a uma família, dá início a uma sociedade fugitiva do Senhor. O contexto da cidade é um contexto de pecado por conta disso. O contexto da cidade vai ser resolvido a partir do momento em que a cidade celestial pousar aqui. Por enquanto, por causa da queda, por causa do pecado, por causa da fuga de Deus, a cidade é um ambiente de promiscuidade. Quanto mais gente, mais pecado, mais fugitivos de Deus. Esse é o contexto da criação, esse é o contexto da manobra redentiva de Deus, mas também é o contexto da queda do ser humano.
Nós vamos voltar a falar sobre a questão do dilúvio, as questões que precederam ao dilúvio. No próximo encontro, nós vamos falar de um contexto existente no capítulo 5 em diante, a genealogia de Sete. Depois nós vamos adentrar no capítulo 6 de Gênesis, no contexto notório, dilacerante e degradante do pecado humano, da multiplicação do egoísmo e da condição humana que era continuamente má diante do Senhor. Eu vejo você na próxima gravação. Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério em Cristo Jesus.